Existe uma sensação muito estranha quando você aprende a pilotar um monociclo elétrico. Nos primeiros dias, você tenta controlar a máquina. Cada movimento é consciente. Cada correção exige esforço. Seu cérebro trabalha o tempo todo, mas um dia algo muda. E é exatamente isso que aconteceu comigo nesse rolê de quase 60 quilômetros. Não foi a velocidade, não foi a distância, foi uma percepção. Em determinado momento, eu simplesmente deixei de pensar no monociclo. Ele desapareceu. Não da estrada, mas da minha consciência. Foi nesse instante que comecei a me perguntar: o que realmente está acontecendo dentro do nosso cérebro? Talvez a maioria das pessoas responda: você só ficou mais experiente. Mas acho que a resposta é muito mais interessante. O cérebro não aprende apenas movimentos, ele aprende a incorporar ferramentas. E isso muda completamente a forma como enxergamos a tecnologia. Em 2014, o neurocientista brasileiro Michel Nicoleles apresentou ao mundo um exoesqueleto controlado por sinais cerebrais. Parecia ficção científica, mas talvez a maior descoberta não fosse controlar uma máquina. Talvez fosse provar que o cérebro consegue aceitá-la como uma extensão do próprio corpo. É claro, este monociclo não lê meus pensamentos. Não existe nenhum implante, nem sensor cerebral. Mas existe algo acontecendo. Meu cérebro começa a prever, antecipar, corrigir, equilibrar. Tudo isso antes mesmo de eu perceber conscientemente. É como se milhares de pequenos cálculos fossem feitos em silêncio. O resultado é essa sensação de que homem e máquina começam a funcionar como um único sistema. Talvez seja por isso que pilotar em lugares assim provoque uma sensação tão diferente. Quanto menos você pensa na máquina, mais ela desaparece. E sobra apenas movimento. Quase como caminhar, só que sobre uma roda.
Isso me fez pensar em outra coisa. Sempre imaginamos que o futuro será construído por implantes cerebrais, interfaces neurais, inteligência artificial, robôs. Mas talvez essa fusão tenha começado muito antes. Muito antes da Neuralink, muito antes da IA. E sim, toda vez que aprendemos a usar uma ferramenta, ela muda o cérebro. O lápis, a bicicleta, o automóvel, o computador, o smartphone, agora um monociclo elétrico. A tecnologia talvez nunca tenha servido apenas para aumentar nossa força. Ela aumenta nossa percepção, nossa capacidade, nossa inteligência. Ela muda quem somos. E talvez seja justamente isso que nos torna humanos. A capacidade de incorporar ferramentas. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido quando as máquinas vão pensar como nós. Talvez a pergunta correta seja outra. Em que momento nós começamos a pensar junto com elas? Quanto mais tempo passo pilotando, mais essa pergunta faz sentido. Porque chega um momento em que você já não sente que está controlando uma máquina. Você sente que está simplesmente se movendo. Como se aquela roda tivesse sido incorporada ao seu próprio corpo. Se um equipamento relativamente simples já consegue provocar essa sensação, imagino o que veremos nas próximas décadas. Talvez o futuro não seja homens contra máquinas, nem homens substituídos por máquinas. Talvez o futuro seja algo muito mais interessante, uma evolução construída pelos dois. E quem sabe, talvez nós já tenhamos dado os primeiros passos nessa direção.